Boa tarde, meus amigos queridos. Mais um momento de alegria, de evangelho nesse sábado à tarde, véspera do Dia dos Pais. Então, não seria assim tão incrível a gente ter essa pessoa maravilhosa que é o Marcos de Mário aqui na nossa frente, já que ele é um estudioso da família, é educador, se preocupa, né, em trazer temas relacionados com o momento que nós vivemos, mas sempre trazendo enfoques familiares que a gente precisa tanto, né, gente? Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos. Um prazer estar com você e que nós possamos, à luz do Espiritismo, entender cada vez mais a família e nesta véspera de um dia tão importante como é o Dia dos Pais. Muito bem. Olha aqui o pessoal de Chapada Diamantina, que bacana, tem um pessoal aqui de fora. Pessoal de São João da Boa Vista também daqui a pouco já vai entrando. Enquanto isso, nós vamos apresentar o Marcos. Ele pertence ao Grupo Espírita Seara de Luz, que fica no Rio de Janeiro. É educador, palestrante, escritor, tem um pouco mais de 30 livros publicados e é fundador e diretor do IBEM Educa. O IBEM Educa tem página no YouTube, no Instagram, no Telegram. Vocês podem acessar qualquer meio desses canais, se informar a respeito do trabalho que o IBEM tem proporcionado, as lives, os estudos que o Marcos tem trazido para nós. E hoje o tema será a reencarnação e os laços de família. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma prece. Boa tarde, pessoal de Armando, do Rio de Janeiro, lá o Armando Monteiro do Rio. Muito legal. Praia Grande, Blumenau, São João. Obrigada, gente. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, né? Se você puder, feche os olhos. Se não puder, não tem problema. Mas que nesse momento a espiritualidade nos envolva, tranquilizando os nossos corações, a nossa alma, que nós possamos, dentro da palavra, do tema proposto, compreender um pouco mais a importância de estarmos em família, o porquê que algumas vivem momentos de prova. Então, esse tema é muito importante para que a gente possa meditar e refletir nas nossas vidas. Rogamos à espiritualidade, aos mentores, que envolvam o Marcos, que ele seja intuído com as palavras, com o recado que nós precisamos. Pedimos a todas as famílias que aqui estão, as que posteriormente irão assistir. Mestre Jesus, ilumina a nossa casa, tanto a física quanto a espiritual. Que o Senhor nos envolva na sua luz, no seu amparo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, então nós vamos passar a palavra para o Marcos, ele vai fazer uma explanação. Se houver questões, no final eu vou estar colocando elas, tá bom? Marcos, fique à vontade, que Jesus te envolva. Muito obrigado, Elaine. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos, até o final, estarmos aqui nas vibrações do seu amor, Ele que nos governa, que também está à frente dos nossos destinos e sempre nos ampara. O tema de hoje, a reencarnação e os laços de família, nos faz, primeiramente, ter que conversar sobre a alma. Porque se não existir a crença na alma e sua imortalidade, não é possível existir a reencarnação. Porque reencarnação pressupõe a volta da alma
ou do espírito ao planeta Terra, a uma nova existência corporal. Claro que, para haver, então, esse renascimento, esse retorno, a morte não pode ser o fim de tudo. Se considerarmos que a morte é o fim de tudo, reencarnação automaticamente deixa de existir. Para o Espiritismo, um dos seus princípios básicos é a imortalidade da alma. Ou seja, que nós, os seres humanos, somos almas ou espíritos, somos imortais. E, portanto, na visão do Espiritismo, a chamada morte, ela não existe. Por isso que nós utilizamos o termo desencarnação, que significa, então, se retirar da matéria, sair da matéria, voltando ao mundo espiritual de onde viemos. E temos também que abordar aqui a questão da lei de evolução, ou lei do progresso. Porque com essa visão da alma imortal e da reencarnação, é preciso ter uma finalidade maior para esse retorno. Porque é uma pergunta que precisa ser feita e que o Espiritismo tem que responder. Por que, depois de ter vivido aqui na Terra, nesta atual existência, eu terei passado um tempo no mundo espiritual que retornar à Terra numa nova existência? Qual o objetivo disso? O objetivo da reencarnação é nos colocar em situação de continuarmos o nosso progresso, tanto moral quanto intelectual, passando pelas provas necessárias para realizarmos esse progresso. E na medida em que progredimos, cada vez mais o espaço entre uma encarnação e outra, ele vai se dilatando, ou seja, ele vai se tornando cada vez maior, até que não tenhamos mais a necessidade da reencarnação no mundo material, como o é presentemente o nosso planeta Terra. Então, são três princípios que se conjugam, que se entrelaçam: a alma imortal, a reencarnação e a lei de evolução. Muitas pessoas consideram que o fato de existir a reencarnação iria afrouxar os laços de família. E alguns raciocinam mais ou menos da seguinte maneira: bem, se a reencarnação é uma verdade, se ela existe, e eu já tive, então, várias existências, isso vai gerar um problema bem grave quando eu voltar para o mundo espiritual. Porque, veja só, digamos que eu tive 10 encarnações aí pelo passado. Somando com essa, são 11. Eu vou retornar ao mundo espiritual. Quem é o meu pai? Quem é de verdade a minha mãe? Quem são meus irmãos, as minhas irmãs? Eu vou ter 10 pais, 10 mães e assim por diante? Esse raciocínio que algumas pessoas fazem mostra apenas o desconhecimento dos princípios espíritas, da explicação que o espiritismo dá a isso. O fato de nós termos tido 10, 15, 20 encarnações, seja lá quantas forem aí no passado, não significa que tenhamos tido 10, 20, 30, 50 pais diferentes, ou seja, N espíritos diferentes que nessas encarnações, por exemplo, foram nossos pais. Por que isso? Porque nós podemos ser perfeitamente o nosso antepassado. É a reencarnação. Eu hoje estou com esta personalidade, hoje sou filho de alguém, tenho os meus filhos. Ontem, eu posso ter sido, por exemplo, aqui, eu posso ter sido meu avô, ou talvez meu bisavô, por exemplo. Sim, claro que sim. Então não significa que eu vou retornar ao mundo espiritual
e vou ficar com esse problema. Não, calma. E mesmo porque, e aí tem um outro ingrediente para se colocar aqui, que é a questão dos verdadeiros laços afetivos. Nós sempre vamos nos reencontrar no mundo espiritual com aqueles com os quais sintonizamos, com os quais criamos verdadeiros laços de afeto. Porque nem sempre nós criamos esses laços de afeto com todos aqueles que passam por nós na existência terrena, seja dentro da própria família ou externos, como amigos e amigas, por exemplo. Então, não precisamos ter essa preocupação. Mas aí tem outro pensamento que nos coloca em relação à família e à reencarnação. Vocês espíritas dizem que nós temos vínculos que já vêm de existências passadas. Mas como pode ser isso? Se eu olho para os meus pais, olho para os meus irmãos, olho para os meus filhos, meus avós, meus tios, e eu não lembro de nada. Eu não sei se estive de fato com eles em vidas passadas, quem eles foram, o que eu fui deles. Mas aí o Espiritismo nos explica que esse esquecimento do passado é uma benção. Imaginemos olhar, por exemplo, para os nossos pais e, ao olhar para eles, imediatamente termos na nossa mente, com toda a nitidez, o que fizemos com eles em vida passada ou o que eles fizeram conosco nessa vida passada. Seria um tormento, porque nem sempre o que fizemos ou o que fizemos conosco foi bom. Por isso é uma bênção divina termos o esquecimento do passado. Mas Deus não nos lança simplesmente nesse esquecimento do passado. Retornemos à questão dos laços afetivos. Nós sabemos, quando viemos construindo já de existências passadas juntos, justamente por esses laços, por essas tendências naturais de nos darmos bem com uma pessoa, ou não, porque a Terra ainda é um mundo de expiações e provas, e, portanto, nós podemos receber no seio da família desafetos, assim como podemos receber espíritos que não têm vínculos passados de outras existências conosco, porque são espíritos que solicitam reencarnar conosco para serem bem orientados, para receberem as cargas de amor de que necessitam. E muitas vezes nós também solicitamos que algum espírito que conhecemos no mundo espiritual, nas nossas atividades, às vezes nós também solicitamos que ele, então, reencarne conosco para que possamos auxiliá-lo. Tudo isso está na lei divina. Então, nós não precisamos saber quem fomos e exatamente quais foram os laços que nos uniram nas existências passadas. Mas nós detectamos, pelas tendências, pelos laços afetivos, a união que tivemos com o outro ente querido que forma a nossa família. Vamos passar aqui a palavra aos espíritos superiores. Vamos lá na obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, quando, a partir da questão 203, Allan Kardec estuda o tema parentesco e filiação. Vamos aqui destacar a questão 204. Pergunta Kardec: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? E os espíritos responderam: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem, frequentemente, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, com a imortalidade da alma e a reencarnação, os laços que nos unem em família remontam, sim,
às existências passadas. E, de fato, não poderia ser diferente. E os Espíritos lembrando aqui na sua resposta que basta olharmos a maior ou menor simpatia que nos liga a este e aquele membro do nosso núcleo familiar. E nós já teremos a ideia. Vamos aqui figurar o caso, por exemplo, de 3 irmãos. E desses 3 irmãos, ao nascer o último, portanto, né, o que está com a idade menor, nós olhamos e percebemos que o irmão mais velho, o primogênito, o primeiro que nasceu, se congraçou, confraternizou, se solidarizou, tem uma empatia enorme com o irmão menor. Que é uma coisa, assim, de impressionar qualquer um. Como os dois se gostam. Mas já o irmão do meio já não é tão simpático ao menor. Então aí nós já percebemos os laços que vêm do passado. Por quê? O primogênito gosta tanto do menor, se dá tão bem com ele. De onde vem isso? E por que não acontece a mesma coisa com o irmão do meio em relação a esse menor? E vice-versa. Então basta nós analisarmos os nossos laços de simpatia com os demais membros da família para termos uma ideia daquilo que provavelmente construímos com eles lá no passado e do que precisamos reparar com eles agora nesta atualidade. E aí é a bênção da reencarnação. A oportunidade, através da lei de amor, de repararmos o passado, no aqui e agora. Nós não podemos voltar para essas encarnações anteriores, mas com toda certeza nós podemos hoje, através do amor, do perdão, da concórdia, da solidariedade, nós podemos superar o que aconteceu lá no passado, construindo, pavimentando essa nossa estrada para a continuidade da vida depois da morte. Ou seja, é no aqui e agora que nós podemos construir laços de afeto para, então, projetarmos essa felicidade futura, que não vai acontecer apenas no mundo espiritual após a desencarnação. Na verdade, pode começar já a acontecer, sempre de forma relativa, aqui mesmo, nesta encarnação. Então, tenhamos certeza, na análise dessas simpatias entre os membros da família, que esses laços, eles vêm das existências passadas. Se assim não for, como explicar? E Kardec lembra que a ciência não consegue explicar. Por que a ciência não consegue explicar? Porque a ciência para no limiar da morte. A ciência atual, embora já estando fazendo pesquisas da chamada espiritualidade do ser humano, através, por exemplo, da física quântica, da psicologia transpessoal, e alguns ramos outros da ciência que vêm beirando essa questão da nossa espiritualidade, mas é fato que, de uma forma geral, a ciência ainda é materialista e não leva em consideração a alma. Portanto, ela não tem como explicar essas simpatias e antipatias que já se iniciam no berço, que já se demonstram na primeira infância. A nossa ciência atual não sabe explicar isso, porque ela não tem a chave da alma imortal, nem da reencarnação, e, claro, muito menos da lei espiritual da evolução. Bom, mas aí nós temos a religião. A religião deve explicar, porque a religião normalmente considera a alma imortal. Mas a maior parte das religiões considera a alma com um determinismo.
Ou seja, quando chegar a morte, a alma já estaria pré-determinada para viver nesta ou naquela região celestial, para ser feliz ou infeliz, ou para esperar o juízo de Deus no momento ali designado pelo Senhor. Então, essas religiões também não conseguem explicar as simpatias e as antipatias terrenas, porque não levam em consideração a alma com a sua liberdade, não levam em consideração a lei de evolução e, claro, não levam em consideração a reencarnação. Então, somente o Espiritismo, com essa visão mais ampla, mais profunda, consegue explicar, porque entre irmãos existe antipatia e simpatia. Entre pais e filhos, filhos e pais, também existe isso. E quando nós construímos os laços que nos unem em família, aqui na Terra, não sobre verdadeiras afeições, mas sobre interesses outros, como, por exemplo, mudar de vida social do outro é melhor do que o nosso, ou porque nos deixamos arrastar pela beleza física do outro e assim por diante. Claro que esses laços não são duradouros. Muitas vezes se esgotam aqui mesmo, nesta existência, e depois da morte, esses espíritos tenderão a não se procurar, porque vão realizar novos caminhos, novas jornadas. Mas se os laços são construídos com base na verdadeira afeição, no verdadeiro amor, aí sim nós teremos uma construção mais duradoura. E além de nos procurarmos no mundo espiritual após a morte, nós também iremos projetar o nosso retorno juntos aqui na Terra para uma nova encarnação, com um ajudando o outro na sua evolução. Mas isso não significa que todos nós vamos reencarnar ao mesmo tempo. Os verdadeiros laços não são os da consanguinidade. Os verdadeiros laços são os espirituais. Então, muitos que nos amam e que nós os amamos não reencarnam. Continuam com suas tarefas, com a sua jornada na dimensão espiritual. Mas nem por isso deixarão de estar ligados conosco. Deixarão de nos proteger, de nos orientar, sempre de acordo com a lei divina. E estarão apostos para nos recepcionar quando retornarmos ao mundo espiritual. E pode acontecer, é claro, que em nós, estando no mundo espiritual, muitos daqueles que amamos venham então a reencarnar e os papéis vão se inverter, porque nós é que seremos os orientadores, nós é que estaremos espiritualmente do lado deles, porque essa é a lei de amor. O amor nunca se perde, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, juntos ou distanciados, por causa dessa condição da vida física e da vida espiritual. É o amor que rege a verdadeira união. Então, tenhamos a certeza que estamos sendo acompanhados, estamos sendo auxiliados, e que há muitos que já partiram para o mundo espiritual, e outros que não chegaram a reencarnar e continuam no mundo espiritual, que muito nos amam, e que a lei divina permite que estejam aqui conosco, nos auxiliando, nos acompanhando, nos orientando. E essa é a beleza da doutrina espírita, ao mostrar que a morte não existe e que esses laços afetivos não se rompem. E como eles vêm sendo construídos desde outras existências, cada vez mais eles se fortalecem. Bom, para quem ainda tem dúvidas e quer provas,
a esse respeito, não há problema. Vamos indicar aqui, na literatura espírita, uma trilogia literária, ou seja, 3 livros que mostram exatamente como acontece essa construção de afetos e desafetos através da reencarnação. Bem, estamos aqui nos referindo a 3 obras magistrais recebidas pela nossa queridíssima médium Ivone do Amaral Pereira, ou simplesmente Ivone Pereira. Ela nos legou 3 obras assinadas pelo espírito Charles, que era o seu guia espiritual, que compõem, então, essa trilogia, porque mostra 3 encarnações do mesmo grupo de espíritos. Vale muito a pena ler as obras, elas têm um estilo romanceado e trazem lições valiosíssimas sobre a lei divina, a imortalidade da alma e a reencarnação. Bem, que obras são essas? Vamos a elas, então. Nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha e Cavaleiro de Númiers. Vou repetir. Claro que você depois aqui no vídeo poderá ir retornar, né, e ouvir novamente. Mas vamos lá. 3 obras da Lavra Mediúnica de Ivone Pereira pelo Espírito Charles. Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Númiers. Fica aqui a nossa recomendação para a leitura dessa trilogia, mostrando a construção dos laços afetivos de todo um grupo de espíritos. É claro que eu não vou dar spoiler contando aqui o enredo desses livros, mas posso aqui dizer que a nossa querida Ivone Pereira, a médium, é personagem também desses 3 romances que se passam em 3 épocas diferentes e com os personagens trocando de posição de encarnação a encarnação. Aliás, o próprio Charles, o autor espiritual, também faz parte desse grupo espiritual que vai se unindo através dos laços reencarnatórios. Pois bem, vamos aqui passar agora a palavra novamente a Kardec, mas no Evangelho segundo o Espiritismo. Há um capítulo, que é o de número 4, que tem por título, né, a necessidade, né, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, trazer um dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos destacar o item 18, que é comentário de Allan Kardec, com o título A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Vou ler aqui o item 18 para os nossos comentários. Diz Allan Kardec: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos
pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Bem, aqui está então o item 18 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, comentário de Allan Kardec sobre a reencarnação e os laços de família. Nos chama a atenção, nesse texto de Allan Kardec, sobre os verdadeiros motivos que nos levam a nos unir. E precisamos ficar atentos a esses verdadeiros motivos. Nosso planeta, nossa sociedade humana, ainda está por demais vinculada às coisas de ordem material. E nós nos deixamos levar pelas sensações, pelas emoções, pelas paixões, muitas vezes avassaladoras, mas que não têm base espiritual, não tem base no amor. E é por isso que assistimos tantas separações, tantas tragédias acontecidas entre casais. Porque os interesses que os uniram não foram interesses afetivos legítimos, foram interesses outros, ligados a essas emoções, paixões, sensações. Mas esses espíritos fizeram um vínculo afetivo nesta encarnação, de uma maneira ou de outra. Mas tenderão, após a desencarnação, a não se procurarem, a não ser que entre eles tenha sido gerado laços de desafeto, de mágoa, de ressentimento, chegando inclusive ao ódio. Mas não é uma vinculação afetiva. Então, esses espíritos que chegaram a se unir aqui na Terra e depois se separaram, muito provavelmente, no depois da morte, não irão se procurar, ou pelo menos não formarão novamente uma família, não estarão no mesmo grupo espiritual, porque não possuem afinidade entre eles. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com os motivos, as causas que nos levam a nos unir com alguém e formar uma família, formar um lar e termos filhos. É preciso ter verdadeiro amor. E na união, saber também renunciar, saber se abnegar ao próximo, saber dialogar,
compartilhar, conseguir criar laços com o companheiro ou com a companheira, com os filhos, laços de amor, de fraternidade, de solidariedade, de respeito mútuo. É isso que nós precisamos fazer. Então, muito cuidado com os motivos que nos levam à união com alguém. Mas lembrando que nós estamos aqui na Terra para nos auxiliarmos e um dar continuidade ao outro, na sua evolução. Um auxiliar o outro. É isso que nós precisamos fazer. E a família é muito importante. Desculpe. A família é muito importante porque é aqui no núcleo familiar que vamos nos auxiliar, que vamos poder estruturar os laços afetivos caso existam desafetos. É juntos. E é da família que sai a sociedade. Porque a família é o núcleo básico da sociedade humana. Por isso, precisamos investir no amor. Nem sempre aqueles que estão conosco, sejam pais, avós, tios, filhos, netos, têm laços espirituais conosco realmente fortes. Muitos têm laços espirituais, sim, mas de desafeto. O problema é que ainda estamos trazendo das existências passadas. Mas Deus é tão bom que nos dá mais uma oportunidade. Daí porque a reencarnação fortalece os laços espirituais, os laços afetivos, os laços familiares. Mais uma oportunidade de estarmos juntos para conseguirmos superar coisas do passado, fazendo a reparação e construindo o nosso futuro. Portanto, como estamos juntos nisso, os nossos laços espirituais vão se apertando. E vamos nos procurar sempre. Então, não importa qual seja a estrutura da nossa família, não importa os problemas que, porventura, já tenhamos enfrentado, estamos enfrentando, ou venhamos a enfrentar no seio familiar, nós precisamos entender, à luz do Espiritismo, que viver em família é uma bênção. É um laço que precisa ser cada vez mais apertado. E que nesse viver em família, a reencarnação é também bênção divina. Porque nos procuramos aqui, como nos procuramos no mundo espiritual. E com essa beleza maior de sabermos que os que não reencarnam continuam nos amando e nós continuamos a amá-los. E que vamos nos reencontrar no mundo espiritual. Portanto, quando o Espiritismo nos traz a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de evolução, nos entrega chaves para entendermos a vida humana, para entendermos a lei divina. E isso nos dá não apenas o esclarecimento, mas um conforto muito grande. Mas os espíritos fazem uma advertência em relação ao culto dos nossos antepassados. Esse culto é bem visto, desde que ele não seja feito com base na hipocrisia e no orgulho. Porque aqueles que foram os nossos antepassados e que hoje, porventura, se encontrem no mundo espiritual, eles querem ser lembrados, sim, mas querem ser lembrados através da gratidão, dos laços afetivos, não pelo orgulho. Mesmo porque nós não precisamos ficar procurando na árvore genealógica antepassados com determinado nome ou cargo na vida pública, por exemplo. E como no passado nós tivemos muito presente aqui nas nações da Terra
a monarquia, nem sempre é um orgulho, vamos colocar esse orgulho entre aspas, saber que o seu antepassado foi, por exemplo, um marquês, ou uma condessa, ou qualquer coisa do tipo. Pertenceu à nobreza, porque nem todo nobre foi pessoa do bem. Mas se você teve um antepassado, como eles mesmos colocam como exemplo no Livro dos Espíritos, que foi um sapateiro, mas muito bom, não apenas na sua profissão, mas era uma boa pessoa, você deve ficar muito feliz de ter esse antepassado. Então, o culto dos antepassados é bem visto pela espiritualidade, mas não por motivo de orgulho, mas porque nós vamos bem dizer àqueles que nos antecederam e vieram construindo a nossa família, e nós pertencendo a essa família hoje e sabedores de que vamos continuar com ela no depois da morte. Esta live está sendo feita na véspera do Dia dos Pais. Se você é filho, se você é filha, aproveite, portanto, este período, o dia, aqui no Brasil, dedicado a essa comemoração do Dia dos Pais, para perdoar, compreender, sentar, dialogar, procurar, então, aparar as diferenças através da lei de amor. Se a lei de amor já está conduzindo a sua existência com o seu pai, então é o momento de abraçar, de festejar. Claro, nós estamos em meio à pandemia da Covid-19, vamos tomar todas as precauções sanitárias. Mas é o momento de enviar uma mensagem, se não for possível estar junto presencialmente, mas não esqueçamos de enviar uma mensagem de carinho, de gratidão, dos filhos para o pai, mas do pai também para os filhos. E lembrando que o Dia dos Pais não é um dia simplesmente comercial, para dar presente material, mas é o dia de fortalecer os laços afetivos. E isso é o mais importante. Como já se tem dito, na verdade, todo dia deveria ser Dia dos Pais, todo dia deveria ser Dia das Mães, todo dia deveria ser Dia dos Filhos, dos avós e assim por diante. Porque em todos os dias nós precisamos nos amar. Em todos os dias nós precisamos fortalecer os laços espirituais que devem nos unir. Não percamos, portanto, esta oportunidade que a lei divina da reencarnação está nos dando, de estarmos juntos, aqui na Terra, compondo esta mesma família. E se porventura alguém não nos compreender, alguém ser a pedra de tropeço no lar, ou na família de uma forma geral, entendamos que, acima de tudo, somos irmãos. E que, independente do que tenha acontecido entre nós lá no passado, hoje é o dia de perdoar. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de devolver a ofensa com o bem. Hoje é o dia de nos amarmos, como Jesus nos concitou. Amai-vos uns aos outros. O grande mandamento da lei divina. Pois bem, era isso que nós tínhamos para trazer nestas reflexões. Vamos agora aproveitar para abrir a nossa live para a sua participação, você que está aí nos acompanhando, porque agora nós vamos aqui trocar as perguntas e respostas. Elaine, é com você. Marcos, eu tenho algumas questões, mas eu queria primeiro te perguntar, eu não sei se vocês aí no Rio ficaram sabendo, mas essa semana aqui em Valinhos, próximo a nós, teve um garoto de 14 para 15 anos que desfere, né, alguns tiros no pai.
ele estava sendo ameaçado por esse pai, a mãe também, pela violência ali na família. Bom, o pai desencarna, morreu. Nesses casos também, assim, porque a gente está vendo muita violência, né? Entre famílias, principalmente elas estão aparecendo por conta de estarmos muito juntos, devido a esse problema aí da pandemia. Isso já era, a pandemia só veio mostrar o que era, e aí a gente vai ter que acertar. Então, nesse caso aí, desse menino, né, dessa família, eles retornarão, né? Claro, com certeza, mas eu queria a sua visão, a sua explicação desse quadro, né? Que é tão comum, assim, e é tão triste falar, né? Nós observarmos que existe tanta violência dentro do lar. O que você tem para falar desse quadro tão triste? Na verdade, né, a pandemia do novo coronavírus não é a causa. Ela apenas veio escancarar aquilo que sempre tivemos aqui na sociedade humana. Esse caso, uma tragédia, assim como o feminicídio, e que através dos meios de comunicação cada vez mais ágeis tem vindo a público e nos concitando, não apenas para melhorarmos a nossa legislação, mas também para nos mostrar da necessidade de verdadeiramente nos amar. Esse pai não se tornou violento por causa da pandemia. Ele já era violento. E, claro, pode ter aguçado pelo fato de estarem mais juntos neste período do isolamento social. É muito triste vermos a conclusão desse caso, né, com o filho chegando a esse extremo de ter que tirar a vida do pai para salvar não apenas a sua vida, mas a vida da sua mãe, já que ambos estavam correndo realmente o risco de uma morte violenta por parte desse pai. Não nos cabe aqui julgar no que levou o pai a ter esse tipo de comportamento, porque nós não conhecemos as causas anteriores e mesmo as atuais, tanto da evolução desse espírito, quanto desses que faziam parte da sua família atual. Talvez o filho pudesse, na verdade, e a mãe principalmente, pudesse já anteriormente ter chego às autoridades policiais, ter feito a denúncia da violência, mas enfim, nós não estamos aqui para tecer esse tipo de julgamento. Mas para lembrar que precisamos nos amar, lembrar que a violência só gera tragédias, só complica essas situações, e como você bem lembrou, a lei divina fará com que esses três espíritos tenham que estar juntos novamente, porque eles precisam se perdoar, eles precisam construir o amor entre si e superar o que aconteceu nesta existência, que pode ter coisas que vêm do passado ou não, já que nós espíritas entendemos que existem as causas anteriores das aflições, mas existem também as causas atuais, aquelas que promovemos com o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa imprevidência. A esses três, dois que ficaram, a mãe e o filho, e o pai que desencarnou, que oremos muito por todos eles, e que entendamos que, diante dessa tragédia, nós precisamos eleger o amor para orientar as nossas vidas. E lembrando que a vida continua após a morte, e você se livrar de um mal, cometendo um outro mal, que no caso é o assassinato, isso nada resolve. Mas assim como a lei humana tem as atenuantes no julgamento do caso, porque haverá o julgamento, o filho assassinou o pai, a lei divina também tem atenuantes. Porque Deus, na sua perfeição,
ele também embutiu na sua lei a misericórdia. Ou seja, Deus sabe quais foram as causas que determinaram a tragédia. Porque uma coisa é você premeditar a morte, nesse caso, do pai, com ódio, como uma vingança, e outra coisa é você chegar a esse extremo num último ato de salvaguarda da própria existência e da existência da mãe. Então, deixemos esse julgamento para Deus. Mas, diante dessas tragédias, do feminicídio e outras situações de muita violência, tudo isso é para nos chamar a atenção de que ainda estamos muito animalizados, nós estamos muito materializados, precisamos nos moralizar, precisamos nos espiritualizar e, acima de tudo, precisamos nos amar. A Maria Helena colocou que no dia do desencarne da avó dela, após o velório, ela teve uma grave crise de asma, sendo que ela nunca tinha tido, mas a avó tinha. E fiquei com essa crise muitos anos. E senti um amor muito. Peraí, e fiquei. Isso. Quando foi em 2019, minha neta nasceu e senti um amor muito grande por ela. E nunca mais tive crise de asma. Minha avó, minha querida avó, desencarnou em 87. Será que pode ser minha avó reencarnada? Poder pode, claro, eis aí os laços reencarnatórios. O fato, por exemplo, de ter tido a crise de asma logo após a desencarnação da avó, pode nos remeter. Estamos aqui falando apenas hipoteticamente, porque não temos como analisar realmente o caso de uma forma mais científica. Mas é uma hipótese que o espírito tenha se aproximado dela e, ao se aproximar, ainda na sua perturbação do retorno ao mundo espiritual, pode fluidicamente a ter influenciado. Então, ela sentiu a influência da avó, agora espírito, e recebeu aqueles fluidos ainda desequilibrados e teve aquele acesso de asma que, na verdade, só a avó tinha. Isso pode acontecer, como pode ser, sim, que a neta agora seja a reencarnação da sua avó. Mas nós não temos aqui como afirmar. Mas no campo da hipótese, diante da lei da reencarnação, é possível, sim. E que ela, então, ame muito aí a sua neta, independente de saber se ela é ou não a sua querida avó reencarnada, porque o que importa mesmo são esses laços afetivos. Mas tanto isso pode acontecer, que vou aqui citar um caso acontecido com um querido amigo nosso aqui do Movimento Espírita, aqui do Rio de Janeiro, nosso querido Gerson Monteiro, que já está de retorno à pátria espiritual, e ele contava que num domingo, pela manhã, estava recebendo a visita da sua filha e do seu neto, e ele estava assim na sala, aí o neto estava lá pegando os brinquedos, e ele falou assim, vem cá, meu netinho, vem cá no colo do vovô. E que ele disse que o neto levantou, deu um passo, olhou para ele e disse assim, vovô hoje, papai ontem. O Gerson, espírita, né, parou, falou, como é que é? Mas é criança. O espírito no período infantil tem esses lampejos, mas nem sempre ele continua a falar sobre aquilo. E ele disse que o neto pegou lá um brinquedo, foi lá pro colo dele, começou a brincar, mas não falou mais nada. E aí, então, a avó, né, a esposa do Gerson, entrou na sala e o Gerson nem teve tempo de falar nada. Netinho ali, já fora do colo dele, com o brinquedo, foi até ela e disse assim, vovó ontem, porque antes foi mamãe. E mergulhou lá nos brinquedos de novo. E ela olhou então para o Gerson olhou para ela, e aí o Gerson falou, pois é, ele acabou de me falar a mesma coisa. Será?
sim, a possibilidade do neto ter sido o filho deles, sim, até porque ele tinha desencarnado com idade bastante tenra ainda, e poderia sim, agora, ser o neto. Então, isso é perfeitamente possível pelos laços da reencarnação. Tem uma outra questão que a Lúcia colocou. Ela diz: tenho uma filha que está me incomodando com sua presença. Antes não era assim. Mas hoje, quando ela chega aqui em casa, eu fico estressada demais. Sinto que ela quer ter tudo que eu tenho. Mas eu não tenho raiva dela, só que estou com isso dentro de mim. Acho que ela tem uma invejinha, sei lá. Mas relevo por pensar que é algo de outras encarnações. O que você acha Bem, disso, Marcos? é possível que seja de outras encarnações, claro. Aí vai se perguntar, mas então por que já não sentia isso quando, né, a filha era pequena? Só agora? Bem, isso também é explicado pela reencarnação. Muitas vezes, na infância, essas tendências, sabe, esses laços, ficam camuflados, porque Deus nos dá o período infantil justamente para nos comover, para mexer conosco, que já somos os pais, os adultos. Porque você está diante de uma criança, né, que está ali recém-reencarnada e vai passar por aquele período infantil, que é um período de muita graça, é um período que precisa de muitos cuidados e que você naturalmente ama. É isso que acontece. Agora, na medida em que o espírito vai crescendo, ou seja, então a idade vai avançando, a partir dos 7, 8 anos, o espírito reencarnado, ele começa a dominar plenamente o seu corpo. E quando ele entra na pré-adolescência, na adolescência, ele começa a se mostrar tal qual ele é. Claro, levando aqui em consideração que a educação não conseguiu reverter esse comportamento, esse quadro dele. Porque a educação deve fazer a influência para combater os maus hábitos, as más tendências do espírito. Então, durante todo o período da infância, às vezes mesmo da pré-adolescência, não há nenhum tipo de antagonismo entre os pais e o filho. Mas depois isso começa a se revelar. É uma coisa que às vezes os pais não conseguem explicar, né? Ou no caso aqui a mãe, ou simplesmente o pai, de onde vem essa coisa de você agora já não conseguir se dar tão bem com o seu filho. Mas seja lá qual for a causa, tem que superar, tem que se trabalhar para isso. Então, está aí o evangelho para ser colocado em prática. Essa é a hora, porque é a hora da prova, é a hora do desafio de superar o passado. Então, a nossa recomendação é que ela ore muito, solicite aos bons espíritos o amparo para suas boas resoluções, ore também para o anjo da guarda da sua filha, para que ele possa atuar com ela também melhor, para que então esse antagonismo, essa coisa um pouco ruim que está entre elas, possa se dissolver e prevalecer então o amor. Então é isso que ela tem que fazer. O Daniel está dizendo: conforme Kardec, se há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais são duráveis, se fortalecendo pela purificação. Elas se perpetuam no mundo dos espíritos? Sim, nem poderia ser diferente, porque os laços são espirituais. Eles não estão aqui vinculados simplesmente a esta reunião temporária aqui na Terra, nesta existência. Então, se os laços são espirituais, eles preponderam. E, portanto, esse grupo vai continuar unido no mundo espiritual. E mesmo quando alguns vierem depois a reencarnar, os laços vão continuar. Por isso que a reencarnação não dissolve os laços. Pelo contrário, a reencarnação mostra que eles se perpetuam
quando são legítimos pelo lado espiritual. Bom, tem mais uma colocação aqui do Armando. Ele diz que as relações familiares passam também por um momento de retrocesso quando temos no poder políticos com comportamentos tão conservadores e ditadores. Há crédito que a democracia seja defendida pela espiritualidade? Sim, sim. A democracia é uma forma de governo muito bom. Mas Leon Denis, esse grande apóstolo do espiritismo contemporâneo de Allan Kardec, faz um estudo magistral sobre isso, ao mostrar que, independente da forma de governo, seja a democracia, república, socialismo, monarquia, parlamentarismo, não importa, seja qual for a forma de governo, o melhor governo é aquele regido pelo cristianismo, pela visão espiritualizada do ser e da vida. E é isso que tem faltado. Tem faltado porque nós temos deixado em segundo plano a educação moral. Porque somente a educação moral pode fazer homens e mulheres de bem. Somente a educação moral pode criar bons hábitos, pode gerar o relacionamento ético, da solidariedade, da fraternidade. Nós teremos políticos e governantes menos materialistas, mais espiritualizados e pensando no bem coletivo, a partir do momento em que direcionarmos a educação das novas gerações para a educação moral. É esta que trabalha o desenvolvimento das virtudes e leva, portanto, a inteligência para o campo do bem coletivo. Enquanto isso não acontece, nós não temos que julgá-los. Pelo contrário, no momento que a nossa nação está passando, nós precisamos orar. E orar muito pelos nossos políticos e também pelos nossos administradores públicos, independente de se gostar ou não deles, independente de partido político e todas essas coisas, porque nós somos irmãos e devemos desejar o melhor para a nação brasileira. Portanto, como já nos alertava o Chico Xavier, oremos pelos nossos políticos, os nossos administradores públicos e lutemos incessantemente pela liberdade, pela democracia, mas principalmente pela nossa cristianização, ou seja, a nossa moralização e espiritualização, para que possamos, em mais breve tempo, passarmos o planeta Terra para um mundo de regeneração, onde o bem vai predominar. Nós estamos passando por uma crise, mais uma na nossa nação. Mas essa crise, como também as outras, ela vai passar. Tenhamos perseverança, fé, continuemos o nosso trabalho com o Espiritismo, na certeza que a lei divina que nos rege é a de evolução, não é a de involução, porque nada vai para trás, nós sempre vamos para frente. E para nós encerrarmos, a questão da Laudiane é a seguinte: existe um tempo para reencarnar após o desencarne? Quanto tempo? Boa pergunta. À luz do Espiritismo, esse tempo não existe. Se alguém vier aí dando qualquer tipo de tempo, 50 anos, 10 anos, 150 anos, 1000 anos, seja lá o que for, isso não é informação do Espiritismo. Por que não tem esse tempo? Porque cada um é construtor de si mesmo perante a lei divina. Então, como se diz, cada caso é um caso. Eu posso desencarnar e vir a reencarnar em curtíssimo espaço de tempo, dependendo das provas, expiações,
aprendizados ou mesmo missão que eu tenha que fazer aqui na matéria. Como eu posso desencarnar e passar 1000 anos, por exemplo, no mundo espiritual, sem a necessidade da reencarnação aqui no mundo material, por méritos. O mérito de ter me tornado uma pessoa mais moralizada, mais espiritualizada. Portanto, não tem esse tempo, nem um tempo médio, ou seja, não podemos falar nem em média, não? Ficamos no mundo espiritual tanto tempo para depois encarnar. Não existe, cada caso é um caso e que é estudado pela espiritualidade superior. O Marcos, entrou uma pergunta, eu não sei se eu posso fazer, eu não sei o teu tempo, como é que tá. Então, Não, se pode você fazer. falar que já posso colocar, então... Pode colocar. Gente, vocês estão colocando pergunta, mas nós temos tempo aqui. Ó. Eu vou colocar o do Carlos e vou emendar com o do Eric, então. Bom, o Carlos Henrique disse o seguinte: Jesus criticou a hipocrisia, não se limitou. Nem disse que só a fé dele era verdadeira. Onde fica hoje a tolerância e o diálogo interreligioso? E qual será, juntando com a pergunta do Eric, e qual será as consequências disso no mundo espiritual? O diálogo interreligioso é muito importante, porque nós, cristãos ou não, precisamos nos entender. Todas as religiões são espiritualistas. Todas as religiões procuram a verdade. Então, é nesse ponto que nós precisamos ter diálogo. Os espíritos superiores, já na codificação com Allan Kardec, nos informam que no futuro da humanidade não vai prevalecer esta ou aquela religião. Vai prevalecer a verdade. E todos nós, espíritas, católicos, protestantes, judeus, islâmicos, budistas, etc., todos nós vamos convergir para a verdade. Para isso, então, há que se ter tolerância. Por isso que nós espíritas não julgamos as outras religiões. Desde que a religião leve o ser humano para o bem, essa religião é boa. Quanto aos seus rituais, quanto aos seus dogmas ou princípios, eles vão paulatinamente se desmaterializando e vão indo ao encontro da verdade. Qual é a verdade? A alma imortal. Essa é a verdade. Somos almas imortais, que a morte não existe. E que todos somos destinados à perfeição, vivendo neste universo imenso que Deus nos entrega. Sejamos, portanto, compreensivos, tolerantes e sempre com o diálogo aberto. Queremos nos dar bem com aqueles que religiosamente pensam diferente de nós, basta ficarmos no terreno dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Ah, mas ele tem uma religião que não acredita em Jesus. Mas eu não preciso citar Jesus. Eu vou falar dos ensinos morais, que são universais e são para todos. Portanto, exerçamos a tolerância, a compreensão e o diálogo entre religiões, sempre para termos esse futuro, na verdade, de união de todas as religiões em torno da verdade divina. Aí o Eric fez a pergunta muito parecida com a do Carlos Henrique, né? Pegando o gancho dessa pergunta, o que leva uma pessoa a apoiar certos valores morais destrutivos, será mau caratismo ou é obsessão? E aí que vem em seguida, e qual será a consequência disso no mundo espiritual? Bem, todos nós respondemos pelos nossos atos perante a lei divina. Isso é da lei. E após a desencarnação, não há como escapar. Aqui na Terra, nós podemos até camuflar através da nossa hipocrisia. Mas aquilo que você está na sua consciência. Então, ao desencarnar, vai responder. A esses que estão no campo do negacionismo científico, a esses que estão na luta
pelo poder, a qualquer custo. A esses que estão no campo da violência, eles podem escapar da lei humana, mas jamais escaparão da lei divina, porque ela está gravada na nossa consciência. E é claro que não poderão encontrar no pós-morte a paz e a felicidade, porque terão que responder pelos males dos quais eles foram causadores para os outros na sociedade humana. Por isso, precisamos continuar a esclarecer, combater as fake news e orar por todos, para melhorarmos isso. Agora, tudo é uma questão de caráter, não é uma questão de obsessão, porque a obsessão só acontece através da lei de sintonia, ou seja, os espíritos inferiores, moralmente inferiores, só conseguem nos obsediar se dermos sintonia. E nós damos sintonia justamente através do caráter que temos. Se estamos voltados para o bem e para o amor, não há como eles nos obsediarem, apesar de tentarem. Mas se, pelo contrário, nos comprazermos no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na hipocrisia, na violência, aí nós teremos como consequência essa possibilidade de um processo obsessivo, ou pelo menos de uma influência negativa, inferior, muito grande sobre nós. Mas isso não vai tirar da pessoa, perante a lei divina, a sua responsabilidade pelos seus pensamentos, pelas suas falas e pelos seus atos. Marcos, muito boas suas colocações. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa tarde. Nós levaríamos ainda o papo adiante, todos nós temos várias questões, né, e perguntas que gostaríamos de estar fazendo, mas o Marcos vai estar com a gente, se eu não me engano, em setembro, novamente, e aí a gente continua aqui com a nossa conversa. Então, eu gostaria de te agradecer, antes de encerrarmos, que você fizesse a prece para nós. Claro, com o maior prazer, agradecendo já, desde então, a você, Elaine, e também a todos que estiveram conosco. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, tentar concentrar o nosso pensamento com Ele, que é todo o amor, que está sempre nos abençoando, nos protegendo, e também, com a sua permissão, lembrarmos de Jesus, nosso Mestre, do nosso anjo da guarda e de todos os espíritos que têm por missão velar por nós com todo o amor. E rogamos, então, paz para a humanidade terrena. Que possamos, diante da crise moral atual, termos calma e, ao mesmo tempo, perseverança na semeadura do bem. Na certeza de que essa semeadura é que irá prevalecer. Porque o nosso mestre nos deixou bem claro: os herdeiros da terra serão os mansos e os pacíficos. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, os nossos entes queridos. E que acima de todas as condições humanas possa prevalecer a tua lei de amor, para nos amarmos intensamente, criando esses laços espirituais de fraternidade, de solidariedade, de caridade, para que possamos, então, seguir em frente, pós-morte, através dos laços reencarnatórios que nos unem, até chegarmos à perfeição. Despede-nos, Senhor, na paz e no amor. Muito obrigado. Assim seja. E assim, então, nós encerramos aqui desejando um feliz Dia dos Pais para você, Marcos, que é pai, para todos que estão aqui no grupo, que são pais, ou que são mães que fazem
né, essa função importante de ser pai também, aos nossos pais, né, o meu que está idoso, àqueles que já retornaram ao plano espiritual, nos aguardando também, antecederam a volta, por todos os pais, né, um ótimo domingo, um ótimo final de semana, que Jesus abençoe a todos. Gratidão. Marcos, um grande abraço, muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço, Elaine. Um grande abraço a você, seu pai e a todos os pais. Obrigada, obrigada.